E depois eu saí de lá sempre super relaxado. Pode ser parecido com uma massagem, mas não é. A osteopatia encara o corpo como um todo. Vários sistemas, não só os músculos, não só os ossos, mas também a parte visceral, a parte do sistema nervoso central, periférico. Qual é a queixa mais frequente que recorre à osteopatia? É a lombar. Lombalgia. Tenho uma hérnia, é uma sentença. Vou-me deixar de mexer para sempre. Não, é um erro. A hérnia tem mais tendência para regredir do que para evoluir. Um osteopata tem que fazer a avaliação e aí percebe se é seguro ou não fazer manipulação, certo. E muitas vezes a manipulação ajuda na dor. Quem sente não é o corpo, é o cérebro. Exatamente. E o cérebro pode amplificar ou diminuir a própria dor. A própria acupuntura funciona parcialmente nesse sentido. As pessoas pensam que as manipulações colocam os ossos no sítio. Não. A manipulação faz uma modulação da dor. E é benéfico fazer osteopatia preventiva. A pessoa é que tem que decidir. Então eu vou-te contar a minha experiência pessoal a esse nível. Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Entre Pulsos, a escuta profunda que transforma a sua saúde. O meu nome é Pedro Choi, sou doutorado em Medicina Chinesa, pioneiro em Portugal, com mais de 40 anos de experiência e várias centenas de milhares de pessoas tratadas. Hoje tenho como convidado um respeitável osteopata, o Dr. Ricardo Machado, osteopata licenciado, professor de osteopatia na Universidade Atlântica, mais precisamente orientador de estágios clínicos. Além disso, é mestre de artes marciais, tal como eu, pratica hoje a mesma arte marcial que eu, que é o Karate Shokai, e também fez várias modalidades que eu também fiz, é uma mera coincidência. Foi praticante de judo, de jiu-jitsu, de kendo e começou pelo Karate Full Contact. Exerce osteopatia na minha clínica de Cascais, por isso se o quiserem achar, já sabem aonde o podem encontrar. Olá, Ricardo, bem-vindo. É um prazer, uma honra estar aqui. Para mim também, é com muito gosto que te recebo aqui. Nós tratamos por tu, somos colegas de várias coisas e amigos de longa data, porque praticamos as mesmas artes marciais e já nos conhecíamos há muito tempo. Aliás, é dessa confiança toda que eu estendi, sabendo que o Ricardo é uma pessoa extremamente competente na vida e por isso convidei-o para trabalhar na minha clínica de Cascais, a exercer a especialidade de osteopatia. A primeira pergunta que advém para as pessoas que estão lá em casa, porque nem toda a gente sabe o que é osteopatia, era o que é osteopatia? Como é que explicas de forma o mais simples possível o que é osteopatia? Bem, de forma simples, para já é uma atividade de saúde regulamentada pelo Estado português, né? Certo. Tem uma área de saúde. Sim. E tradicionalmente foca-se muito na musculoesquelética, portanto em termos de físicos, né? da atividade musculoesquelética. Olha, deixa-me dizer aqui uma brincadeira que eu costumo dizer a brincar, que os osteopatas são os endireitas de formação superior. Ou seja, eles fazem o mesmo que os mesmo entre aspas, ou seja, o mesmo que os endireitas, só que têm formação académica de nível superior para chegar aí. Então, isto é um disparate muito grande que eu digo, mas é uma brincadeira também. Sim, isso. Provavelmente as pessoas têm essa ideia que a osteopatia são os endireitas, mas não é verdade também. Aliás, eu disse que tradicionalmente está muito focado na musculoesquelética, portanto na parte dos ossos e dos músculos, mas não é só isso, como é óbvio, porque a osteopatia encara o corpo como um todo. Vários sistemas, não só os músculos, não só os ossos, mas também a parte visceral, a parte do sistema nervoso central, periférico, etc. Portanto, atuamos no corpo como um todo. Claro, eu sabia exatamente isso, mas quis fazer esta provocaçãozinha e além disso também para desmistificar as pessoas que lá estão em casa, porque pensam que a osteopatia é só endireitar os ossos, mas vai muito mais longe disso. Mas já agora deixa-me acrescentar uma coisa da tua própria área, é justamente isso. Uma coisa que as pessoas não pensam é que o cérebro manda no corpo todo através de nervos e que a quase totalidade desses nervos passa por dentro da coluna. Ora, se estes homens também manipulam a coluna, mas não só, cada vez manipulam a coluna, vão interferir nos nervos que saem das vértebras e que vão irrigar, fazer as funções todas do corpo, incluindo irrigar e levar as ordens e trazer a recepção dos órgãos todos. Exatamente. Portanto, uma alteração de uma vértebra pode fazer alteração orgânica, por exemplo. Sim, e nós atualmente a osteopatia já tem mais de 100 anos, né? Inicialmente
teve muito essa vertente musculoesquelética, mas também os pioneiros da osteopatia também encaravam já nessa altura o corpo como um todo, como a pessoa. Eles debruçavam-se sobre a pessoa e não só sobre a dor que a pessoa sentia numa determinada articulação, por exemplo. Mas realmente há essa ideia que as pessoas ainda têm de muitos indireitas e de dar estalos e manipulações, porque há pessoas que nas minhas consultas que não querem ser manipuladas, têm medo. Né? Não sabia. Portanto, há muitas opções para essas pessoas. E como é que tu resolves essas pessoas? Há outras opções de massagem em certas zonas do corpo, de mobilização articular, miofacial, técnicas é melhor explicar o que é miofacial, porque as pessoas lá em casa não sabem. Eu sei o que é, mas as pessoas não sabem. Portanto, miofacial são técnicas que podem ser mais ou menos suaves, mais ou menos profundas, que atuam nos tecidos conjuntivos, ou seja, desde a pele até mais profundamente até ao músculo. Portanto, miofacial, miomúsculo. Miomúsculo. Facial atua mais fáscia, uma cobertura faixa do músculo. Que é um tecido conjuntivo também, que está presente no corpo todo, né? E tem várias camadas, pode ser encontrada mais superficialmente, mais profundamente, pode ser encontrado nas vísceras, pode ser encontrado à volta dos músculos, tem irrigação sanguínea, tem inervação também, portanto é muito inervada, tem sensibilidade, né? Os desportistas conhecem a designação libertação miofacial. Queres explicar isso às pessoas? Isso é um tema que hoje em dia é um bocado, não é polémico, não digo polémico, mas é posto em causa por várias pessoas. Tu sabes mais desse assunto que eu, então explica, que eu posso estar errado, até eu aprendo. Sim. Para já o termo libertação pode ser mal entendido, não é? Entendo. Sim. Porque a faixa em si, como sendo um tecido conjuntivo que envolve e por natureza é forte, né? Digamos assim. Para deformar a faixa, né? É preciso, está comprovado, né? Que é preciso muitos quilos de tração ou de deformação. É muito difícil, é um tecido extremamente forte. Portanto, a parte da libertação é só um termo. Certo. Não é realmente, não vamos libertar a faixa. Entendo. O que se faz, o que realmente acontece, isso está comprovado pela evidência científica, é que nós, ao atuarmos diretamente na faixa, na faixa que envolve os músculos e nestas tais camadas que eu falei, estamos no fundo mais a modelar a dor, a alterar a dor, a percepção que o cérebro tem da dor nessa zona, do que propriamente alterar a faixa. Entendo. Né? Nós não Portanto, vamos lá em casa, a faixa. Do ponto de vista prático, como é que se aplicaria para as pessoas? Quem é que beneficia de recorrer à osteopatia? Ou se quiseres pôr de outra forma, quem é que costuma ir à osteopatia? Que tipo de patologias é que as pessoas aparecem lá? Isso depende um bocado também do contexto onde, por exemplo, eu estou a orientar o estágio na Câmara Municipal de Oeiras e lá aparece muito pessoas com dores cervicais, dores aqui na zona dos ombros, muito, talvez, provavelmente, por consequência do trabalho repetitivo no computador ou transportar stress, objetos, ansiedade, desencadear contratura muscular, estou aqui a especular. Exatamente, não é? Sim, por exemplo. E podemos considerar que isso pode ser chamado, há muitos casos, o síndrome de dor miofacial. Podemos considerar que muitas destas pessoas podem enquadrar-se nesse diagnóstico. Portanto, nós vamos atuar conforme o diagnóstico que nós fazemos da pessoa. O que é que tu farias, numa perspectiva prática? Eu estou a tentar fazer que as pessoas lá em casa percebam como é que tu os consegues ajudar a resolver os seus problemas de saúde. Neste caso estamos a falar de dor e de dor miofacial. Para já utilizamos técnicas específicas para esse tipo de queixas, não é? Achas que dá para explicar mais ou menos o que é que se faz ou não? Para as pessoas terem uma ideia visual lá em casa e visualizarem. Varia muito pessoa para pessoa, né? Certo, porque ainda bem. Pronto, a osteopatia contemporânea foca-se muito é centrada na pessoa. Eu acho ótimo. Não utilizamos uma técnica igual para toda a gente. Né? Muito bem. Isto não é uma fábrica e não resulta mesmo. Uma técnica, acredito, uma abordagem que resulta para ti não resulta para mim.
porque somos pessoas diferentes, temos vivências diferentes, temos corpos diferentes, estamos em contextos diferentes. Exemplos de formas do que é que se faria? É uma massagem? É um movimento com os dedos, com as Sim, mãos? Envolve as articulações e os ossos e a coluna ou não? sim, Por exemplo, pode ser parecido com uma massagem, mas não é. Portanto, eu, como disse, a faixa existe em várias camadas, né, superficiais, mais profundas. Portanto, nós vamos atuar em termos de terapia manual, né, de técnica manual, nessas diferentes camadas conforme a queixa da pessoa. Então percebemos que, ok, há aqui esta queixa pode vir numa uma região mais profunda ou uma articulação ou daqui da zona do tecido conjuntivo e atuamos lá. E são técnicas que mobilizam o tecido. É uma utopia nós dizermos que estamos só a mobilizar a fáscia, né? claro. Porque a faixa está a envolver, faz parte de um conjunto, né? E portanto não estamos só a mobilizar a faixa, mas estamos também a mobilizar a faixa e a atuar sobre a faixa, como ela tem terminações nervosas, também, portanto, estamos também a atuar nessa parte da faixa, na sensação, na nocicepção, que é a maneira como nós sentimos a dor, né? E na própria ossecção, portanto ajuda na própria ossecção, a própria ossecção e a faixa também é responsável em parte pela própria ossecção, que é a forma, como é que se pode explicar a própria ossecção? É a forma como nós, como pessoas, sentimos que o nosso corpo está posicionado ou como é que ele age no mundo, né? E como é que nos mexemos, isso é a própria ossecção. Uma forma prática que eu estou a ver que tu possas ver que as pessoas percebam lá em casa é, por exemplo, pegares em um caso de sucesso teu. O que é que a pessoa tinha, como é que se fez um diagnóstico e como é que resolveste nesse sentido. Achas que é boa ideia este desafio? Lembras-te de algum caso Agora, assim que seja mais importante para ti? Há vários casos, né? E nós atuamos também muitas vezes dessa forma, com técnicas miofaciais e não só, né? Porque num determinado caso não vamos só usar uma técnica, né? Experimentamos, vamos conforme a situação, vamos experimentando. Mas, por exemplo, uma técnica miofacial pode ser fazer uma espécie de rolamento, de manipular os tecidos superficiais de forma suave ou mais profundamente, com mais profundidade, com mais pressão, e isso vai de certeza atuar na faixa e não só, mas modular a dor também. Então os motivos que mais te aparecem são relacionados com a dor. Sim, Pode-te aparecer enxaquecas, por exemplo. pode, e há alguns tipos de enxaquecas que podem ser resolvidas ou podem ser tratadas com osteopatia, mas há outras que temos que referenciar para a medicina. Muito bem. Tens como explicar isso às pessoas ou é muito difícil? É uma coisa demasiado técnica? Tens que ver. É um bocado técnico e é um bocado complexo. Mesmo alguns profissionais de saúde não estão a par totalmente das características das cefaleias, né? Das dores de cabeça, das enxaquecas. E há mesmo uma guidelines para as cefaleias. E há um tipo de dores de cabeça, de cefaleias que nós conseguimos atuar, minimizar, melhorar as queixas, por exemplo, as cervicogénicas. Isso traduzido para a população, cefaleias cuja causa é uma alteração da coluna cervical. Da coluna cervical, portanto, a dor de cabeça tem origem na dor na região cervical, e aí podemos atuar, mas há outras que não, há outras que são sim, há muitas causas para as dores, médico. Há muitas causas para se ter dores de cabeça. Exatamente. E estamos a falar agora no sentido literal. Se falarmos no sentido figurado, Isso então é infinito. Aumenta mais ainda o número de causas. Eu há bocado não foi por acaso que eu disse aqui para a população que o Dr. Ricardo Machado era mestre de artes marciais e que tinha feito um conjunto grande de artes marciais. É justamente a prática deste tipo de exercício físico dá também às pessoas uma noção global do corpo e de como é que o corpo funciona. A começar por o sentir do seu próprio corpo e sentir o corpo do adversário, e mais ainda quando a gente ensina. Eu sei que tu ainda hoje ensinas judo, não é? Tenho ideia que não, ensinas karatê só. Karatê só. Karatê só, está bem. Entre ensinar e praticar, nós, mestres de artes marciais, adquirimos um grande conhecimento do corpo, que se vai complementar muito com a medicina.
é engraçado que há uma quantidade grande de mestres de artes marciais que fazem acupuntura e outros também que fazem osteopatia ou quiroprática. Talvez haja um apelo entre uma coisa e a outra, há aqui uma certa eh, complementaridade que depois tem tudo a ver. Problemas de saúde esportiva ocorre? Sim, Desportistas vão-vos consultar? sim, sim, claro. Sempre estive ligado à atividade física, ao desporto. Uma pessoa que vive ali na região de Cascais e Carcavelos, 90% das pessoas da minha geração fez e faz surf. Né? Portanto, também conheço muita gente da área do surf e do desporto, e também das artes marciais também vêm ter comigo. Como eu faço artes marciais, Claro. É um contexto onde eu estou inserido, portanto, Naturalíssimo. muitas vezes vêm ter comigo pessoas com Que tipo de queixas. problemas de saúde trazem essas pessoas? É curioso que, dependendo do tipo de atividade, também são diferentes tipos de queixas. Então, e conta. Por exemplo, Parecemos um no pouquinho mais. jiu-jitsu, os meus amigos do jiu-jitsu vêm muito com dores cervicais, de ombros, joelhos. No karaté, mais punhos também, cotovelo, coluna. Coluna é transversal, acho que é. As dores quando eu digo coluna, a cervical também é coluna, como é Claro. óbvio, né? Mas mais lombar, mais torácica e lombar. Portanto, o karatê também tem essa. Sem dúvida. Sim. No karatê também aparecem alguns de dores de joelhos, tornozelos. Pronto, são articulações que no karatê podem ser mais solicitadas por causa também do impacto, Certo. mas também dos deslocamentos. E no jiu-jitsu é mais o chão e os ombros e são É mais as posições estranhas, articulações, né? não é? Sim. Eu fui o clínico da APKS ainda há uns anos. A PKS é a Associação Portuguesa de Karatê Shokai. E acompanhei muitas competições. Mas na altura o karatê era violento. Agora, felizmente, não é. As pessoas agora estão todas protegidas, ninguém se magoa. Mas antigamente nós batíamos muito mãos contra as mãos, pés contra mão, pés contra pés. E havia muitas fraturas e lesões e muitas luxações articulares também, que eu tinha como clínico. Uma coisa é tratar a doença crónica, outra coisa é estar-se numa competição e tem que se pôr uma pessoa a competir, aquilo que hoje já não se faz. Uma pessoa fez uma luxação, acabou. Na altura o competidor escolhia se queria continuar ou não, desde que fosse adulto, tinha o direito de continuar se quisesse, mesmo às vezes com fraturas. E eu ajudei muitos a conseguirem fazê-lo, ou seja, eu próprio passei por isso. Sou da época em que a competição era um bocado, era mesmo violenta. Houve uma fase que era quase o que ficava deitado perdia, o que ficava em pé ganhava. Mas felizmente isso mudou, porque as pessoas do meu tempo estão todas cheias de lesões, eu próprio, algumas, não é? E ainda bem que isso mudou. Estou a pensar que o panorama agora é diferente, agora é mais mesmo como um desportista que sofre lesões, porque felizmente as proteções protegem muitas pessoas e as regras protegem muitas pessoas, e ainda bem que protegem, que a gente não está lá para estragar. O desporto tem que ser para promover saúde e não para promover doença. As artes marciais acho que eu penso que as artes marciais protegeram um bocado nisso, e bem, E bem, claro. das questões das lesões, porque pelo que eu percebo e alguma evidência que eu já li, há atividades esportivas e há disciplinas, por exemplo, como o basquete e o futebol, que são muito mais violentas, entre Como o aspas. futebol, eles dão muito mais caneladas dos outros do que nós. Às vezes eu digo aos meus alunos a brincar que olha, se tu te queres aleijar, pratica artes marciais. Se tu não te queres aleijar, pratica artes marciais. Se te queres aleijar, pratica futebol. Isto não é falar mal dos futebolistas. Sim, é que de facto eu acho que a sociedade evolui também por fases, não é? E como nós passámos por uma fase de um excesso de violência dentro destas artes marciais, então começaram a criar regras protecionistas que funcionam bem e que estão a fazer com que as pessoas consigam praticar uma arte que, sem nenhum tipo de proteção de regras ou de proteções físicas, luvas, caneleiras, etc., se magoariam muito, e agora felizmente magoam-se pouco. É só um azar como em qualquer desporto. E usufruímos muito mais a nossa arte se estivermos com segurança e protegidos. Sem dúvida. Eu também defendo que ainda bem que as pessoas se protegem agora, mas o tempo não volta para trás, e o meu já foi numa fase em que a gente se magoava mesmo muito a sério. Sem serem os desportistas, qual é a queixa mais frequente que recorre à osteopatia?
a nível mundial, com mais prevalência a dor é a lombar. Lombalgia. Lombalgia surge, Conscietalgia. A esse surge com nível, muita frequência e o cervical. que é que tu pensas em relação à manipulação de coluna quando existe hérnias discais? Feita por um osteopata, claro, não estou a falar do Zé da esquina que vai lá e manipula. Eu, pessoalmente, quando estamos numa fase aguda, com irradiação para a perna, não faço manipulações por segurança, porque há ali algo que mais, Eu percebo a mais lógica, intenso, mais perfeitamente. Há um grave. risco Sim, o risco. envolvido muito elevado. Sim, mas nos últimos anos, e toda a gente que trabalha nesta área da musculoesquelética e mesmo na medicina, sabe que as hérnias, uma hérnia discal, tem tendência para regredir. Há mais tendência para regredir. E aquelas que vão indicadas para cirurgia, o número de hérnias que são indicadas para cirurgia é menor do que aqueles que têm uma regressão natural, né, com o tempo. Certo. Há um mito que as pessoas pensam, né, porque depois também entra aqui um bocado a educação na saúde, né, as pessoas pensam que tenho uma hérnia, é uma sentença, não vou deixar de mexer para sempre. Não, é um erro as pessoas pensar que a hérnia tem mais tendência para regredir do que para evoluir negativamente. Portanto, não há problema, uma pessoa tem que fazer uma avaliação, correto? Um osteopata tem que fazer a avaliação, fazer uma anamnese, né, para perceber o historial médico, a história claro. clínica e a avaliação, e aí percebe-se se é seguro ou não fazer manipulação, e muitas vezes a manipulação ajuda na dor. Claro, mas se não puderes fazer uma manipulação da coluna, tens outras formas de intervir naquele paciente que tem uma hérnia discal para melhorar o estado de saúde dele? A hérnia discal em si não vai melhorar com qualquer tipo de manipulação. Ok. As pessoas pensam que as manipulações colocam os ossos no sítio. Não, isso não acontece. A manipulação faz uma modulação da dor. Portanto, melhora o tónus muscular, melhora a noção que o nosso cérebro tem da dor naquele local ou no local adjacente. Sim, Portanto, é porque isso é uma coisa que as pessoas não têm noção, as pessoas em geral não têm noção, mas quem sente não é o corpo, é o cérebro. Exatamente. Ou seja, e o cérebro pode amplificar ou diminuir a própria dor. E há técnicas para fazer isso. A própria acupuntura funciona parcialmente nesse sentido. E eu trato muitos casos aliás, é uma pessoa em comum que tu e eu conhecemos, que por acaso se chama Ricardo, não vou dizer o resto do nome todo, porque não sei se a pessoa gostaria ou não gostaria que eu dissesse, que justamente estamos a falar de um karateca, na altura era campeão nacional em título, com 2 hérnias discais e estava de cama há 6 meses, foi tratado por mim pela acupuntura. Passado pouco tempo já estava a conseguir caminhar, estava com cirurgia indicada, ou seja, o que é que a acupuntura faz também a esse nível? Eu estou a fazer aqui porque as nossas profissões são perfeitamente complementares. Exatamente. Aliás, é por isso que eu convidei um osteopata para trabalhar na minha clínica de acupuntura, ok? Complementam-se. Há coisas que muitas vezes tu sabes fazer e podes fazer e que eu não sei fazer e não posso, e vice-versa. Esse Ricardo, que tu também conheces, também é profissional de desporto, estava a acabar a licenciatura em desporto, e falei com o pai e disse-lhe que foi o pai que me pediu ajuda. Eu disse: olha, já tinham cirurgia marcada. Eu disse: pá, não tenho nada contra que ele faça cirurgia, provavelmente com sorte até vai ficar bem, mas para um profissional de desporto, com 2 hérnias tão extrusadas, o risco de uma pessoa não ficar capaz de praticar desporto em condições é sério. E ele próprio concordou com isso. O pai também é profissional de saúde, sabia o que estava a fazer. Decidimos tratá-lo pela acupuntura para começar, e se ao fim de 6 meses não tivesse melhor, então fazia cirurgia. Ao fim de 6 meses estava tão melhor, ao fim de um ano as hérnias discais supostamente desapareceram. Vai de encontro à tua noção. Ou seja, de facto, os discos fora de sítio podem regredir sozinhos. A medicina chinesa aumenta muito a capacidade natural de recuperar a doença. Ou seja, conseguimos fazer com que o doente recupere. Eu, por acaso, imaginava que algum tipo de manipulação osteopática, mesmo que não fosse diretamente na coluna, na zona herniada, que ajudasse pelo menos a sentir menos dor,
e porque isto é um ciclo vicioso, que a dor depois também faz contratura dos músculos, e essa contratura dos músculos puxa as vértebras mais uma contra a outra. Ao ficarem mais uma contra a outra, o disco está lá no meio e fica mais entalado. Ao ficar mais entalado, tem mais dificuldade em deslocar-se para o bom sentido. Fica mais tempo preso fora do sítio. Então, relaxar os músculos também facilita a possibilidade de regredir. E é por isso que muitas vezes as técnicas de massagem, mesmo massagem simples, mesmo massagem daquela massagem que as pessoas designam por relaxante, alivia muito as dores de problemas de disco intervertebral fora do sítio. Bom, para quem lá em casa não sabe o que é que a gente está a falar, eu penso que hoje em dia as pessoas já sabem que é um disco intervertebral, mas é um disco biconvexo feito de cartilagem que fica entre duas vértebras e que é um amortecedor, serve para amortecer o nosso impacto. Em algumas circunstâncias, seria demasiado longo explicar como é que isso acontece, a estrosa sai, ok, pela pressão, e ao sair, se caminhar para cima de uma terminação nervosa, ele na coluna, como a gente disse há pouco, a cada vértebra há pelo menos duas muito importantes a sair, naturalmente dá uma dor muito grave. A mais conhecida da população é a ciática, é um termo que toda a gente conhece, que é uma dor que desce pela perna abaixo, mas que pode chegar até lá ao pé, pode ser tão violenta que deixa uma pessoa de cama sem se conseguir mexer, mesmo a tomar medicamentos. No meu caso, há casos de pessoas que me chegam com esse quadro clínico trazidos da ambulância, portanto isso dá para imaginar o quanto é que aquilo dói, não é? E na prática a dor resulta de um milímetrozinho de compressão de um nervo. Tudo o que faça com que esse nervo volte para o sítio, até a massagem, pode ajudar a que a compressão diminua. Pois há uma componente importante que é aquela compressão não é só o disco em cima do nervo, é como o disco está fora do sítio, entra ali em conflito com os tecidos moles à volta e eles inflamam. E uma coisa que as pessoas não percebem é que a inflamação ocupa espaço. Já toda a gente passou por ter o nariz entupido, penso eu, se não todos, quase todos. O nariz entope como? Bom, isto é um tubo, ok? Tem uma mucosa. Se a mucosa inchar para dentro, okay? Se inflamar, vai inchar. Ao inchar, tapa o buraco. Isso pode acontecer justamente naquele buraquinho de conjugação onde está o nervo. Só pela inflamação, o nervo pode ser pressionado e pode induzir uma dor muito violenta. Exatamente. Daí que vários métodos de desinflamação ajudem a esse nível. Sim, o que é curioso é que, por exemplo, se eu for fazer agora uma ressonância magnética, ou se tu fizeres uma ressonância magnética à tua coluna, provavelmente vais encontrar, há possibilidade de encontrares uma hérnia discal, mas sem sintomas. Sem sintomas. Porque não há um processo inflamatório ali. E muita gente pensa que a hérnia é obrigatoriamente um sinónimo de sintomas e dor, mas não, só pode ter hérnias sem qualquer tipo de dor e não saber que tem uma hérnia. Portanto, justamente, há aí um processo inflamatório que vai também ser o responsável pela dor e pelos sintomas e pela aquela inflamação do nervo, né? Posto aqui de outra maneira, em que condições é que tu desafiarias as pessoas a serem tratadas por ti? Ou seja, pensa assim, se essa pessoa tivesse isto ou aquilo outro, era bom vir-me consultar que eu possa ajudar. Mas estás a falar em questões de osteopatia. Sim, mas numa questão de hérnia discal? Não, qualquer tipo de problema, ou seja, as pessoas que estão a ouvir lá em casa, é que a osteopatia é uma profissão de saúde bastante conhecida nos países mais desenvolvidos. Portugal está a dar os primeiros passos. E as pessoas ainda não sabem bem o que é osteopatia, nem como é que podem recorrer. Então eu estou-te a lançar o desafio que é como é que tu fazes com que as pessoas que estão lá em casa identifiquem se precisam, se os teus serviços são úteis para eles. Sim, há aqueles mais simples, mas são mais frequentes, que é, por exemplo, dores na zona região cervical, torcicolo, uma pessoa não consegue mexer a cabeça para um lado ou para o outro, teve muito tempo a trabalhar ao computador e uma posição estranha, muito tempo numa posição e tem dores no pescoço, por exemplo, dores na lombar, zona regional lombar. Olha, já agora aqui só uma coisa que é anedótica, de certa forma. O torcicolo é uma contratura dos músculos do pescoço, por regra só de um lado. Pode acontecer dos dois, mas é só de um lado. Mas o que tem de engraçado é que os portugueses todos conhecem o nome do músculo mais comum a fazer os torcicolos, que é o esternocleidomastoideu. E conhecem esse nome por causa do Vasco Santana, num filme português,
uma comédia muito engraçada. Então, os portugueses conhecem esse termo, esternocleidomastoideu, que é um músculo que começa aqui, passa por aqui e vai à clavícula e vai lá atrás. E esse músculo, se ficar contraído, é que as pessoas não sabem o que é um torcicolo. O torcicolo, na prática, é uma contratura de pelo menos um músculo de grande volume no pescoço. E depois as pessoas têm dificuldade em virar para o outro lado e dói muito. Sim, isso é um exemplo. Então já vimos que um dos exemplos, torcicolos, dores de pescoço. Outros tipos de dor, por exemplo, uma dor que vem também de uma hérnia que está mesmo as tais hérnias que estão em regressão, a dor pode ser melhorada por uma consulta de osteopatia. Dores de cotovelo, por exemplo, é a chamada, aquela que nós conhecemos como a epicondilite, joelhos, tornozelos, entorses, por exemplo, uma pessoa fez uma entorse e perdeu a função. No fundo, a osteopatia também tenta restabelecer a função, aquela função que a pessoa não tem, numa articulação, por exemplo. Eu tive uma entorse, o meu corpo está-se a proteger e não quero mexer aquela região, aquela zona do pé. Portanto, nós com a osteopatia, quer seja com manipulações ou com mobilizações articulares, vamos melhorar aquela zona. Mas depois também podemos atuar mais proximal, ou seja, mais, por exemplo, perto do joelho, por exemplo, e estamos à mesma a fazer o tratamento do tornozelo. Portanto, é a tal questão. Nós não vamos, na osteopatia não tratamos só o local da dor. Podemos tratar outras regiões que podem estar responsáveis também pela Justamente, pela é por isso dor que é preciso uma formação superior para as pessoas fazerem um diagnóstico, porque às vezes as coisas não são aquilo que parecem. Exatamente. Por exemplo, para quem não sabe nada de como é que funciona o corpo, dói-lhe o pé de uma ciática e pode pensar que está doente é o pé, quando Exatamente. na verdade é a coluna lombar. A zona lombar. Portanto, e nesse sentido é importante. E já agora, é possível fazer, e é benéfico fazer osteopatia preventiva, do género fazer consultas para equilibrar a parte musculoesquelética, etc., para evitar ficar doente? Isso é uma discussão que já há muito tempo vem sendo tida, que é será que a osteopatia previne a doença? Se uma pessoa se achar que sim, se eu achar que vou-me sentir bem e numa consulta de osteopatia, provavelmente previne. Porque é a sensação que eu tenho, é o meu corpo, no fundo é uma interface para o mundo. Okay? Se eu sinto que numa consulta de osteopatia vou sentir bem e não vou ter dores durante algum tempo, se calhar é benéfico, não é? Então eu vou-te contar a minha experiência pessoal a esse nível. Eu descobri a osteopatia em França, quando estava a estudar medicina chinesa em França. Nessa altura acho que não havia de toda em Portugal, ou pelo menos eu não tinha conhecimento que houvesse. Então resolvi experimentar o que era. E na altura os franceses em osteopatia falavam de osteopatia preventiva. Para ver. Eu estava cheio de saúde, era um puto com 20 e poucos anos, a praticar artes marciais a um nível muito alto. Ia 2 vezes por ano ao hospital. Os alunos lá da universidade tinham benefícios dentro da universidade para consultarem os profissionais que lá trabalhavam. Haviam lá osteopatas e eu 2 vezes por ano fazia osteopatia, uma manipulação da minha coluna. E posso dizer que aquilo era extremamente agradável. Mas já é super engraçado a gente ouvir as vértebras a estalar. Trac, 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 trac. E depois eu saí de lá sempre super relaxado. E qualquer coisa fazia-me bem ali daquilo que eu recebia. Eu ia 2 vezes por ano, mesmo sem estar doente, fazer esse tipo de manipulações. Eu pessoalmente também gosto de ir a um osteopata, porque eu costumo ir pelo menos a 2 osteopatas mais frequentemente, e também vou muitas vezes sem dor, sem ter queixas, né? Porque sinto-me bem, como tu estás a dizer, sinto-me bem depois dessa Claro, consulta. imagino que seja difícil tratar-te a ti próprio, pelo menos. Sim, às vezes dá, mas é difícil. Nós, como profissionais de saúde, em termos éticos, não podemos estar a dizer, não, vens a uma consulta de osteopatia, não vais ter dor durante os próximos dias. Não podemos dizer isso, né? Como é óbvio. Agora, eu acho que a pessoa é que tem que decidir. A pessoa é que diz, não, eu quero ir à consulta de osteopatia porque sinto-me bem e sinto-me bem durante uns tempos e numa consulta de osteopatia. Não sou eu, como osteopata, não vou obrigar a pessoa, não, tu vens aqui 10 vezes à minha consulta porque
vindo 10 vezes à minha consulta vais-te sentir bem, não vais ter dor nenhuma, não vais ter queixas. Eu tinha aquelas É pessoas de idade que começam a desenvolver incapacidades motoras, por exemplo, por sarcopénia, as pessoas que a partir dos 70 anos, a sarcopénia começa mais cedo, começa aí na casa dos 60, com a diminuição de testosterona nos homens e nas mulheres a seguir à menopausa, começam a perder massa muscular. E com a idade, as pessoas com mais idade, a partir dos 70, começam cada vez a perder mais mobilidade, porque, entre outras coisas, cada vez perdem mais músculo. É uma coisa indicada para a osteopatia? Vocês recomendam-lhes algum tipo de exercício físico ou coisa Sim, parecida? porque nós também, nós como osteopatas, como profissionais de saúde, também temos a responsabilidade de promover a saúde nas pessoas. Portanto, o exercício físico está mais comprovado que é um dos fatores que vai dar qualidade de vida às pessoas. E é essencial para, a partir de uma certa idade, aliás, eu acho que é a vida toda, né? Mas o exercício físico é essencial, principalmente para as pessoas a partir de uma certa idade, com a perda muscular, ou até, por exemplo, mais frequentemente nas mulheres, é a questão óssea, né? Da osteoporose. E o exercício físico ajuda, mesmo, por exemplo, na osteoporose, está totalmente comprovado que o exercício físico, treino de força mesmo, com pesos, ajuda não a regredir, mas pelo menos a atrasar o processo de osteoporose. E a perda muscular, a osteopenia também, isso aí é evidente, o exercício físico é essencial. Em termos de osteopatia, de uma consulta de osteopatia, também podemos, óbvio que também vai dar uma melhor qualidade de vida, porque as pessoas vão ter menor dor, vão se sentir mais funcionais, portanto a terapia manual ajuda também nesses casos também. Muito bem. Olha, aqui conta-nos um bocadinho da tua história de vida, aquilo que tu achas que é relevante, assim para chegar ao homem Ricardo Machado, que está por detrás do profissional de saúde, que Então, também ensina outros profissionais de saúde a fazerem osteopatia. eu tive a minha vida é um bocado aos zigue-zagues, né? Eu desde novo que tenho muitos gostos, gosto de muitas áreas, Isso gosto é bom. de adquirir conhecimento e tenho um bocado de medo, pânico de não chegar ao fim da minha vida e não ter conhecimento em algumas áreas que eu gosto, né? Portanto, fui encaminhando e fui. Eu te explico lá, por que atividades é que já passaste? Então, para já as artes marciais é desde criança, não sei porquê. Claro, eu conheço e sei que és um excelente artista marcial. Nós já treinámos juntos muitas vezes. Pronto, eu desde criança, eu acho que fui influenciado pelo meu pai, porque o meu pai treinou judo nos anos 50, 60 com o mestre Kobayashi, em Coimbra. Que eu também conheci, que tinha outra coisa em comum connosco além das artes marciais. O mestre Kobayashi foi provavelmente o primeiro acupuntor honesto em Portugal. Apesar de que a acupuntura que ele fazia não é igual à minha, porque o mestre Kobayashi fazia acupuntura japonesa, que é uma simplificação da acupuntura chinesa. Não estou a dizer mal, cada coisa tem as suas mais-valias e menos-valias. Aliás, é um caso muito conhecido da acupuntura, é público, está no YouTube, se vocês quiserem ver, Carlos Lopes, nosso campeão olímpico de maratona e 10.000 metros, se não estou enganado, nessas duas modalidades que ele foi campeão olímpico, salvo erro mais do que uma vez. Um ano antes de ter sido campeão olímpico, fez uma lesão do joelho e foi dado como incapaz para o desporto. A medicina convencional propunha uma cirurgia e dava-lhe pouca esperança, isto são palavras dele, se vocês forem ao YouTube vão achar esse artigo em que Carlos Lopes fala disso, e dava-lhe pouca esperança de ele voltar a fazer desporto. Ele foi ter com o mestre Kobayashi e o mestre Kobayashi disse-lhe, eu trato isso, pode levar algum tempo, mas deve ficar... E passado um ano de ser tratado com o mestre Kobayashi, foi campeão olímpico de maratona. Ou seja, melhor do que isso era impossível de ter ficado. Portanto, o mestre Kobayashi, eu também tive a sorte de treinar com ele, judo, né, nessas circunstâncias. Era um grande homem, eu próprio lhe enviava pacientes para a acupuntura quando estava a começar a estudar medicina e ainda não era acupuntor. Mas isto vinha só a propósito de falarmos também desse homem. Estamos agora a tentar conhecer o Ricardo Machado, pessoa, ser humano.
Pronto, como eu estava a dizer, eu penso que tenho quase certeza que foi por causa disso, porque fui influenciado fiquei um bocado fascinado com a questão do judo em criança, a capacidade de uma pessoa projetar alguém e defender-se e pronto. No momento de uma Deixa-me criança de dizer uma 5 coisa lá anos, para isso era... casa. Toda a gente devia de aprender a cair, que é Exato. aquilo que se ensina no judo e no jiu-jitsu. Concordo plenamente. Porque isso salva vidas. Ok? As pessoas não têm noção, mas se uma pessoa souber cair, mesmo que seja fraca, antes de vir para cá, consultei uma senhora que tem hoje uma deformidade do braço e tem muita dor no braço porque caiu, ainda jovem, apoiou o braço e fez fratura do rádio e do cúbito. Uma pessoa que sabe cair, nunca lhe acontece uma coisa dessas. E salva vidas. Outra coisa que as pessoas não sabem, as pessoas de idade, quando fazem fratura do colo do fémur, têm uma esperança de vida baixa. Pouco tempo depois, a gente não sabe bem porquê, mas as pessoas no universo de 1 ano a 2 anos, a maioria deixa de viver passado esse tempo. E a gente não sabe bem porquê. E se uma pessoa souber cair, não vai fraturar o colo do fémur. Porque as pessoas, por reflexo, que é isso que a gente aprende nas artes marciais, agir por reflexo, não há tempo para pensar, caem da maneira certa e não se magoam. E judo, estava-se a falar de projetar, o outro tem que cair. E tem que saber cair para não se magoar. E isso era extremamente importante. E lá em casa pensem como é que vão de aprender a cair, ok? Eu penso que é nos países nórdicos, neste momento há programas para pessoas a partir de uma certa idade para saber cair, né? Que são dadas por judocas. Muito bem. Agora eu lembrei-me, se calhar tenho que fazer um podcast para ensinar as pessoas a cair. Que se calhar combinamos, vamos os dois para um dojo e ensinamos as pessoas a cair, que é importante. E acrescento aqui, já que é importante esta informação, há bocado falámos de sarcopenia, perda de massa muscular que ocorre, as pessoas nem dão por isso, ok? E vão perdendo massa muscular e depois não têm força. Às vezes, é um dos indicadores, as pessoas podem ver lá em casa, este músculo que a gente tem aqui vai desaparecendo e vai ficando um buraco. Em vez de ficar o músculo, fica um buraco. Isso é um dos sinais de sarcopenia, mas muitas vezes não há sinal de nenhum. As pessoas perdem massa muscular, depois dizem, os idosos caem porque perderam equilíbrio. Não, eles perderam foi a força nas pernas. Portanto, se eles caminharem para contrapor e subirem escadas, por exemplo, já ganham força suficiente para depois estabilizar as pernas. Mas desculpa, estávamos a falar do homem Ricardo Machado, para além do profissional de saúde, e vamos continuar. Eu, por causa disso, ter esse fascínio logo muito cedo pelas artes marciais, pedi aos meus pais para me colocarem numa arte marcial. Nessa altura, no fins dos anos 70, início dos anos 80, havia poucas opções disponíveis por aí, né? E comecei no Karate Full Contact, em Benfica. Era uma cave que havia para lá, que eu desconfio que aquilo não era um clube meio ilegal, um bocado como naquele filme do Clube de Combate, uma coisa assim desse género. Certo. E eu fiquei fascinado e fiquei viciado. Que idade é que tinhas nessa altura? Talvez 5 anos. Ok. Era a única criança naquele. Era só adultos e eu era a única criança, mas fui extremamente bem recebido, bem tratado. E porque é o meio das artes marciais. É esse o espírito. Tu entras, estás a treinar connosco, és da nossa família, és nosso igual. Quer tenhas 5 anos, olha, quer já tenhas 80 uma coisa que se esqueceu de dizer é onde é que as pessoas te podem achar para treinar artes marciais, para fazer osteopatia, acham na minha clínica. Já agora eu aproveito para dizer que além das minhas clínicas, eu ensino Karatê, Shokai, no edifício da Caixa Geral de Depósitos, isto na Avenida João 21 em Lisboa, perto do Campo Pequeno, muito perto do Campo Pequeno. O famoso edifício. Exatamente, e é o mesmo edifício do atual Conselho de Ministros, portanto, da Presidência do Conselho de Ministros. Se alguém quiser experimentar Karatê connosco, são bem-vindos, que eu, pelo menos, não sei se tu fazes a mesma prática, aceito as pessoas para fazerem 3 aulas sem se inscrever para ver se gostam, porque só aquela gente que gosta, e os que não gostarem vão-se embora. E tu, onde é que as pessoas te acham? Eu treino, para já, no momento estou a treinar só a turma de iniciados, mais infantis, né? E é no CNG na Parede, porque eu vivo na Parede. Clube Nacional de Ginástica. Clube Nacional de Ginástica da Parede. Portanto, eu treino as crianças e depois eu treino, eu faço o treino com o meu mestre, que é o Sensei Jorge Marques. Portanto, ele dá-me os treinos, né? Portanto eu treino com ele, mas eu dou os treinos às crianças e isso é tudo feito no CNG, no Clube Nacional de Ginástica da Parede.
Muito bem. já há uns anos. E continua a tua história. Depois, o meu pai era juiz, portanto andámos a mudar de casa muitas vezes. Os juízes sim, são obrigados a ficar X tempo num sítio e depois têm que mudar. exatamente, Não é? minha mãe é professora, portanto isso também acontecia. Portanto, eu acho que contei, mais ou menos, uma vez contei, morei em 12 sítios diferentes. Nasci em Coimbra, mas já vivi em Bragança, Lisboa, Benfica, Parede, etc, etc. Então, e vês isso de uma forma positiva ou negativa? Vejo, sim, sim. Positiva. E não sei se isso também influenciou a minha forma de não me agarrar totalmente às coisas e querer ter facilidade em mudar. Portanto, e se calhar isso, se for Muito bem, analisado... isso é bom. É bastante importante, sem dúvida, uma pessoa habituar-se e aceitar a mudança. É uma coisa que, feliz ou infelizmente, não sei, nós vamos sempre mudando a vida toda, faz parte da vida, o nosso estado físico muda e estávamos a falar justamente dessa capacidade de adaptação ao estado físico e à idade, no sentido que as pessoas possam habituar-se a conseguir adaptar-se ao seu estado atual, que vai ser sempre diferente, e velhice não é nenhuma desgraça, antes pelo contrário, eu aí estou-me à frente de ti, porque eu tenho 66 anos, e estás à volta de 50, não é? Mais 53. ou menos. 53, não é? Portanto, são 13 anos de diferença, já dá para se notar algumas diferenças físicas, e eu acabei de descobrir que tenho direito, a partir de agora, para a redução de custos de certas coisas, transportes públicos e coisas parecidas, já sou da terceira idade, portanto já estou velhote. Mas digo que não parece também. Agora... Sim, e não parece, é só conversa aqui de engraçado. Sim, Tu treinas karate comigo, sabes que eu faço aquilo que os outros Exatamente, fazem. sim. Também temos de ter esta obrigatoriedade de cuidar de nós próprios, para depois podermos cuidar melhor dos outros. E se nós cuidarmos de nós bem, vamos parecer mais novos, porque somos de facto fisiologicamente mais novos. Isso faz de nós pessoas mais eficazes no global da vida toda. Eu acho que até, a meu ver, né, a minha opinião é que nem temos muita autoridade para dar conselhos de saúde se nós próprios não cuidarmos da nossa saúde. Né? Não vamos dar um conselho de saúde a uma pessoa se ela olha para nós e vê que então, mas está-me a dar um conselho de saúde e não está a cumprir aquilo que me está a dizer. E assim nós estamos o nosso tempo está quase a acabar. Se tu pudesses dar um conselho ao teu eu de quando tinha 20 anos, o que é que tu lhe dizias? Imagina que agora tens 20 anos, mas já conheces a vida até aos 53. O que é que tu dizias ao Ricardo Machado, de 20 anos, que influenciasse a vida dele para melhor? Em termos de conselhos de saúde? Fosse o que fosse, no geral. Pode ser conselhos de saúde ou pode ser no geral. Em termos de saúde, acho que eu fui mais ou menos consistente desde novo. Primeiro, de forma... Portanto, tu cuidas bem da tua saúde. Cuido bem da saúde. E eu acho isso que implica tem a ver alimentação. com alimentação, atividade física constante. Tomas suplementos? Neste momento tomo suplementos que são... O que é que tomas? Tomo Creatina, magnésio, creatina, coisas dessa natureza? sim, creatina. Imagina, são coisas transversais aos desportistas, sim. não é? E assim de repente creatina e de vez em quando tomo alguns, mas não são nada. Mas eu recomendo muito magnésio e muita creatina. Magnésio também já. Isto também tem um papel importantíssimo no músculo. Nos músculos, os dois têm um papel muito importantíssimo no músculo. É preciso não esquecer que os músculos ultrapassam os nossos músculos motores. Temos os músculos que a gente não controla, como por exemplo o sistema, os músculos do tubo digestivo, os músculos do coração, os músculos dos pulmões, etc. São músculos involuntários que trabalham sozinhos, mas precisam das mesmas ajudas que os outros músculos todos. Olha, foi um prazer ter-te aqui connosco. O prazer foi meu. Eu estou a terminar mais um podcast Entre Pulsos, a escuta profunda que transforma a sua saúde. Tivemos o prazer de ter o homem e o osteopata Dr. Ricardo Machado connosco. Tivemos uma conversa que provavelmente terá utilidade para vocês lá em casa, no sentido de perceberem como e quando recorrer também à osteopatia e compreender um pouquinho mais de aquilo que a osteopatia pode fazer por vocês e pode fazer muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam lá em casa. Muitas vezes, como eu referi há pouco, a própria patologia orgânica tem uma componente musculoesquelética, a osteopatia ultrapassa o musculoesquelético, mas, como há pouco até expliquei, até os órgãos dentro do nosso organismo podem ser influenciados
por alterações da postura das vértebras, que podem, por sua vez, fazer pressões dentro dos nervos, nos nervos que depois vão influenciar o nosso corpo por dentro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, eu.